Paz de Cristo. Algum tempo atrás, eu tinha feito, há muito tempo atrás, eu tinha feito, tá aqui no canal, no vídeo 20, a respeito do livro da coleção Escolinha, todo livro, que ele vem em português e matemática dentro do livro. E eu tinha feito o mesmo vídeo a respeito do livro 1 do primeiro ano e o livro 2, né, que é referente ao segundo ano. E chegou o nosso do terceiro ano. Ele é maravilhoso, gente. Eu gosto muito. Eu não fico sem esse livro dentro de casa. Ele é um livro de um super apoio aí para os pais que querem ajudar os filhos na questão do ensino, porque chega da escola ainda sem saber as contas, sem saber fazer as coisas. E esse livro te dá um suporte bom para você não ter só que ficar escrevendo tudo, tipo, fazer todos os exercícios na mão. Tem muita coisa aqui que dá para você fazer daqui. Ele é muito bom. Ele só tem português e matemática. O terceiro ano é o livro que vem a girafinha. Bem, ele inicia com a matéria de matemática e aqui inicia bem, olha a quantidade de exercício. Bem, no número 1, deu uma noção de números, né, da introdução ali à matemática, contas simples, com objetos e tudo. Depois se aprofundou em continha de mais e probleminha. No livro 2 já entrou conta de mais, de menos, números maiores, probleminhas, e já entrou também conta de menos, que o número você tem que pedir emprestado, conta de mais que você tem que ir mais um em cima, então no nível 2. E agora no nível 3 a gente já inicia com a matemática, porque quem inicia o livro está no terceiro ano, tá aí com os seus 8 anos, já tem que estar sabendo tabuada, mamãe, não tem jeito, não adianta você empurrar isso pro quarto, pro quinto, pro sexto, já precisa o seu filho, precisa saber tabuada e até 9 no terceiro ano. Óbvio que nem as pessoas não são iguais, né? Então, assim, existem lineares, assim, da evolução da criança, e às vezes ela evolui muito mais em português, um pouquinho menos em matemática, mas você tem que tentar fazer ali conduzir para que até o final do ano isso esteja já enraizado na criança, para que ela consiga fazer as continhas básicas de multiplicação aí, porque aí depois a gente já vai entrar nas contas de divisão ainda mesmo no terceiro ano. Então aqui em casa todo mundo já faz conta de dividir, de multiplicar, de somar com mais um, de diminuir, pedindo emprestado, de forma assim, bastante exercício para poder fixar bastante, tá? E esse livro te dá uma super ajuda. Eu tenho alunos aí com 16 anos já ensino médio, eu tenho alunos de quase entrando na faculdade que não sabe tabuada. Então, assim, não tem como, você vai arrastar problemas na física, na matemática, depois quando os cálculos estiverem mais puxados, que não tem jeito, a criança tem que saber, com 14, 15 anos, não saber tabuada até 9, é inadmissível, tá? Ó, muita conta, muito exercício mesmo. Olha a quantidade de conta, olha isso. Aí aqui já entrou a divisão, continha de dividir, inicialmente sem ter resto, tá? E continua sem ter resto, mas com muita conta, muita mesmo. Paramos aqui na divisão de 8, iniciaremos hoje, continuaremos de 8, 9, 10, tem algumas de 3 ainda, e depois a gente inicia os problemas. Olha quanto probleminha. Olha quanto probleminha. Esse livro é maravilhoso. Eu sei que alguns professores são meus... assistem aqui os meus vídeos e têm me mostrado, né, me apontado como tá difícil a questão em sala de aula, de conduzir as crianças e tudo. Gente, é muito exercício, tá? Isso aqui tudo é exercício, ele não tem nada teórico. A teoria tem que estar aqui, ó, na cabeça de quem vai ensinar. E até aqui tudo é matemática e muita matemática. De verdade, só exercício.
Então, assim, eu indico para os professores que estão aqui no canal, de repente indicar esses livros, pedir para os pais comprarem, para vocês terem uma ajuda dentro de sala, porque o que acontece? Os livros didáticos da escola, eu já falei, já expliquei aqui no canal, antigamente. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando com profundidade isso, mas antigamente o próprio professor escolhia os seus livros que ele queria trabalhar. Vamos supor, o professor de biologia. Ele olhava todos os livros de uma biblioteca enorme, vasta, e ele escolhia: eu gosto de trabalhar com esse autor, eu gosto mais desses exercícios, eu gosto mais desse ponto de vista, eu acho que a linguagem é mais apropriada. Ele escolhia, falava para a escola assim: olha, eu quero esse livro aqui para os meus alunos de tal ano e tudo mais. E hoje em dia isso não acontece mais dessa forma, quem escolhe é a própria escola, então o professor tem que se adequar a, às vezes, um livro horroroso escrito por um vendedor de livros, escrito por uma empresa que fabrica livros, mas não feita por um matemático, livro de matemática, o livro de física feito por um físico, o livro de biologia feito por um biólogo. Não é assim. É feito por uma empresa que trabalha em cima de uma demanda de fazer livros de todas as matérias. Então eu sei que muitos professores reclamam aqui comigo, falam bastante aqui comigo sobre esse aspecto, que é muito difícil, muito ruim para eles. E eles não podem nem reclamar na escola, porque eles são obrigados a engolir aquilo que a escola escolhe. E não podem nem reclamar com os próprios pais, porque os pais ficam ali vendidos, obrigados a comprar aquele livro. Então, esse aqui é um trunfo para todo mundo aí que quer exercício de verdade para estar colocando para as crianças. Bem, aí o livro, a parte do meio do livro inicia a parte de português. E nessa parte aqui de português, a grafia, né, a caligrafia da criança já vai estar bem miúda, olha o tamaninho, já está bem pequena, olha o tamanho da minha unha, do meu dedo em comparação ao tamanho da letra. Ele já está bem pequenininha, que é a letra padrão que todo mundo deveria ter. Aqui um pouquinho também de caixa alta e de cursiva para relembrar. E aqui nós já começamos a caligrafia sem pontilhado. Então no livro 1 e no livro 2 tem pontilhado, no livro 3 já não tem mais pontilhado. Tem a linha embaixo e a criança tem que tentar se basear aqui pelo trabalho de baixo, tá bom? Aí aqui ele faz algumas, tipo musiquinhas ou então trechinhos de alguma coisa famosa, alguma literatura famosa, alguma coisa assim, mais voltado para a parte musical até, de algumas passagens para poder a criança fazer embaixo. Vamos supor, a barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem uma só. Aqui, aí vamos supor, boi, 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 boi da cara preta. Então, começando com A barata, de A, B de boi. E assim vão todas as demais, ou com música, ou com trechos de algum poema, de alguma poesia, tá? Bem legal. E aqui passa a parte de caligrafia. Terminando a parte de caligrafia, entra num pouquinho de português, bem pouco mesmo, mas exercícios bem legais. Aqui de vez em quando tem uma palavrinha ou outra com pontilhado para a criança cobrir, então que ajuda a permanecer a letra no tamanho padronizado, no formato adequado. Algumas brincadeiras no livro, tipo assim, várias palavras soltas e você tem que colocar embaixo aquilo que representa cada palavra. Vamos supor, substantivo masculino e plural dessas palavras aqui. Qual que é? O masculino. Então a criança vai ter que botar o os na frente, né? Plural, porque não vai ser o, vai ser os na frente. E substantivo, né? Vai ser uma característica ali, um nome de um objeto, alguma coisa nesse sentido. Nome de uma cor. E aí a criança tem que achar ali qual daquelas palavras é uma cor. E assim vão algumas coisas voltadas para o universo do português. Coisas do tipo charadas, né? Charadas, o nome disso, de tipo o que é, né? Tipo charada. Vamos supor, tem cabeça, mas não tem pé. O que é que tem cabeça e não tem pé? Para a criança ir raciocinando em cima de algumas frases, de algumas perguntas. Bem, eu coloquei que era alho, não tenho certeza, mas eu acho que passei para os meus filhos.
que tem cabeça, mas não tem pé, porque o alho tem cabeça, né? Cabeça de alho, mas não tem pé, né? Cai em pé e corre deitada, as crianças já sabiam. O que entra em casa, mas fica do lado de fora, as crianças também já sabiam. Dá um pulo e se veste de noiva, essa eu falei. Que é a pipoca. Bem, gente, tem vários. Depois tem alguns pequenos textos com um pouquinho de interpretação, pra gente ver a capacidade aí cognitiva da criança estar entendendo aquilo que ela lê. Mais textos, mais interpretação. Bilhetinhos para se responder. E aqui tem mais bilhetinhos para você responder. A partir daqui a gente não fez. Uma lista maior de palavras e a criança colocar aqui o que é referente a cada uma das divisões. Vamos supor, cidades. O que aqui desse monte de palavras é cidade? Coloca para cá. O que é país? O que são nome de pessoas? O que são cores? Gente, o livro é muito cheio de informação preciosa, muito legal mesmo. Bota a imagem, você escreve do lado o que é e características de cada uma dessas imagens. Características do menino, 3 características. Aí você vai escolher aqui dentro dessas palavras. Características do leão, 3 características daqui, que são para o leão. Do palhaço. Coletivo, para ligar. Colocar pontuação, ponto de exclamação, interrogação, exclamação, ponto final, travessão, vírgula, e aí bota o texto para a criança colocar. Muita coisa voltada para o universo da música, e isso eu gosto muito para as crianças. Aqui é para colocar também tio, acento circunflexo, acento agudo, né? E colocou um texto que aí toda criança conhece, né? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. E aí a criança não só canta o textinho, mas também se anima, né? Eu gosto. A criança fica mais alegre ao fazer o trabalho. Colocar H na frente das palavras, R ou 2 R's. E a pronúncia dela colocou assim algumas palavras que dá para ser usada com 2 R's ou com R. E aí coloca assim, vamos supor, muro ou murro. E aí a criança vai ali trabalhar a pronúncia dessas 2 palavras. E a gente não pode esquecer aí de treinar o R, né? Quando o R tem um som de o tremelique da língua, focar bastante nisso, no e quando tem um som de carro, né? Rato, carro, e mesmo tendo o som um pouco mais forte quando está no início da palavra, como rato, ela tem um som de R, 2 R's, mas como ela está no início da palavra, ela só pode ter um R. Mas borracha, ou então barata, ela está no meio, então é um R só. Mais o que? Aí aqui você vai colocar C cedilha, S, 2 S e Z. E aí é um texto bem grandão, com muita palavra inacabada, bem legal. Palavrinhas emboladas, as sílabas para a criança colocar na ordem certa. Uruguai, mas está separado em sílabas. E no finalzinho do nosso terceiro livro, a gente fecha ali o ano, né? Apresentando para as crianças verbo. E aí, óbvio que no 4º ano a ênfase vai ser muito mais profunda, vai ser muito mais... vai ter muito mais riqueza de informação, mas no 3º ano a gente já dá uma leve pincelada aí do que é verbo, né? Pelo menos presente, passado e futuro, e como a gente fala, né? Emprega o verbo nas frases para poder ter coesão e a criança entender se já aconteceu, se vai acontecer ou se está acontecendo nesse momento.
É um pouquinho só de verbo, tá bom? São só 2 folhinhas, assim, daquela forma tradicional que os livros modernos não têm e que é assim que ajuda a decorar, tá, gente? Eu, você, ele, nós, vós e eles. É dessa forma que se aprende, é dessa forma que todos os grandes escritores do nosso país aprendeu verbo e conseguiu passar adiante para as próximas gerações. Só que aí de um tempo para cá a gente achou que isso é antiquado, isso não funciona, mas é o ensino de forma clássica, que é repetição, 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 que é o que faz ter um entendimento maior e o treino disso não só treino na parte da matemática, como treino repetidas as vezes na parte do português, que vai fazer realmente a criança decorar e chegar aí na adolescência, com 13, 14 anos, realmente sabendo tabuada, realmente sabendo o tempo verbal, realmente sabendo aquilo que é importante no português, o que é verbo, o que é preposição, o que é substantivo. Então, assim, isso só vai realmente conseguir fazer essa evolução se fizer da forma correta, né? Vocês imaginem se Machado de Assis, Monteiro Lobato ficasse estudando nesses livrinhos que as escolas estão oferecendo aí hoje, forçando os professores a trabalhar e forçando os pais a engolir aquilo ali. Esses livrinhos realmente não ensinam, são muito ruins. E eu, assim, eu falo com muita certeza do que eu estou falando. Não é só de ter 2 filhos, mas é a certeza de que eu dou aula particular e pego na minha frente aqui N livros, muitos, de várias escolas. Tenho escola aqui particular, mediana, que falo mediana porque tem a ver com dinheiro, não por capacidade e compromisso dele do colégio na educação, não. Que faz o seu próprio livro e que é um lixo da mesma forma, assim como tem colégios públicos que é um lixo a escolha do material, muito ruim. Então, o presidente tentou tirar, o ministro dele tentou tirar algumas coisas, mas fica entranhado com aquele pensamento de que aquele tipo de forma de aplicação de método é o certo e a direção dos lugares públicos ficam com dificuldade de entender ou de aceitar que o ensino clássico, que é o mais proveitoso para a educação, que já sai das faculdades com a cabeça pensando dessa forma. E pego criança aqui de colégio particular caro, que fica comprando esses kits fechadinho, que é uma empresa que faz. Eles, no campo visual, eles realmente são muito bonitos. A textura do material, a capa bonita, boa, a página de qualidade, a pintura muito bem feita. Eles têm um trabalho visual maravilhoso, muito bom, muito bem feito, mas a quantidade de exercício não se compara a esse livrinho aqui de 12, 15 reais, 13 reais, dependendo da promoção que você pegue, não se compara, gente. A quantidade de exercício que tem aqui, se você contar, se você pegar assim, ó, pega o livro de matemática do seu filho, da escolinha dele, conta quantas contas tem de dividir para fazer e conta do meu livro. Aí você fala assim, Carla, mas é porque lá tem a parte teórica. Sim, tem que ter a parte teórica. Antigamente também tinha, é só você lembrar como era a sua infância. Tem a parte teórica e depois um monte de exercício, um monte de exercício, um monte de exercício. A gente lia no livro, lembra? A gente lia assim, me efetue. A gente pegava no caderno e fazia, me efetue e fazia o continha. Não tem mais, os livros não tem mais isso. Isso era uma ajuda para o professor em sala de aula, porque ele mandava a criança abrir a página tal e ele fazia. Hoje em dia o professor tem que botar tudo no quadro quando ele quer fazer alguma coisa e não dá vazão, não dá tempo dele conseguir cumprir aquela quantidade de material que o livro coloca para fazer. E se ele não faz todo, tem mãe em conselho de classe reclamando que não fez a folha tal, porque eu paguei pelo livro.
e às vezes o professor não faz porque o livro é um lixo. Aí ele é chamado a atenção porque ele não fez tanto X de quantidade, porcentagem do livro, e aí ele ainda tem que fazer trabalho extra, folha extra, soltar folha, porque ele precisa de exercício de verdade e o livro só tem desenho. Então, assim, esse livro aqui vale a pena para quem quiser investir aí, quem quiser orientar os amigos, falar aí de vários exercícios, de um livro com exercício. Esse é muito bom. Espero que eu esteja ajudando aí vocês. Deixa aí seu like no canal, se inscreve quem não está inscrito, indica aí para os amigos e depois escreve aqui no comentário me falando se você está gostando, se você já comprou esse livro, se você já conhece, se não conhece, se não está gostando também, fala, que a liberdade aqui é plena. Tá bom? Um beijo para vocês e fiquem com Deus.